Hashtag 180, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, eu sei que o que eu vou fazer aqui vai incomodar algumas pessoas aí, porque eu vou ter que explicar um cálculo, dizendo, provando que tinha uma profecia, séculos e séculos antes, dizendo até o ano que Jesus ia nascer. Sobre o local nós já vimos, né? Agora o ano, a gente está calculando aqui. Então, contanto-se, dê uma olhadinha na hashtag anterior, 179, para pegar o fio da meada, porque senão vou ter que repetir tudo aqui, mas vamos lá. Contando-se 483 anos, a partir desse tempo, mencionado já no hashtag anterior, chegamos a 29 da era cristã. 15º ano do reinado de Tibério César. E este foi o ano em que Jesus apareceu como o Messias prometido e anunciado desde Moisés. Está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 1, confirmando o fato, Lucas, né? Porque Lucas depois foi discípulo. Agora, uma explicação detalhada, é isso que eu fico um pouco com receio, porque tem muita gente que é muito ansioso e está acostumado, e pode comparar isso aqui, esse estudo, com uma novela, televisão. Não é. É um estudo profundo, do livro mais sério da humanidade na atualidade. É um estudo de décadas, que eu pesquisei inúmeras pessoas. Se eu conseguir fazer um livro um dia sobre isso tudo aqui, vocês vão ver. Então, vamos lá. Explicação detalhada do ano. Para entender como se chega aos 483 anos mencionados no contexto bíblico, é necessário analisar as referências históricas e proféticas presentes nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel e nas passagens que foi citada, né? Vamos explicar vários passos aqui. A profecia das 70 semanas, que está em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, a base para os 483 anos está na profecia das 70 semanas de Daniel. Que Daniel diz, né, essa profecia está lá no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Uma semana, na profecia bíblica, equivale a 7 anos. Portanto, 70 semanas, 490 anos. Esses 490 anos estão divididos em 3 períodos. 7 semanas, 49 anos, tempo para reconstruir Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, período até a vinda do Messias. Uma semana, 7 anos, período final relacionado à tribulação e à consumação dos tempos. A soma de 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas, ou seja, 69 vezes 7, 483 anos. Esse é o tempo que nos interessa aqui nesse estudo. O ponto de partida, a ordem para reconstruir Jerusalém. A contar dos 483 anos começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem foi dada no 20º ano do reinado de Artaxerxes, conforme relatado em Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8. A história secular confirma que o 20º ano de Artaxerxes I foi o ano 455 a.C. Portanto, o ponto de partida para a contagem dos 483 anos é o ano 455 a.C. Bom, a contagem dos 483 anos, vamos contar 483 anos a partir de 455 anos antes de Cristo. Bom, 455 até um ano
antes de Cristo, são 454 anos, pois não há o ano zero no calendário. Um ano depois de Cristo até 29 depois de Cristo, 29 anos. Somando 454 anos mais 29 anos, dá 483 anos. Assim, chegamos ao ano 29 depois de Cristo, que é o 15º ano do reinado de Tibério César, conforme mencionado em Lucas, capítulo 3, versículo 1. O cumprimento da profecia, a aparição de Jesus como Messias no ano 29 depois de Cristo. Jesus foi batizado por João Batista, não vamos confundir com o escritor desse livro, que é João Evangelista, iniciou seu ministério público. Esse foi o momento em que ele foi ungido como Messias, ungido ou o Cristo, cumprindo a profecia de Daniel. Portanto, os 483 anos se referem ao período entre a ordem para reconstruir Jerusalém, 455 a.C., e a aparição de Jesus como Messias, 29 anos depois de Cristo. Então, a base bíblica para um dia por um ano, a interpretação um dia por um ano, é baseada em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, onde Deus diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Bom, esse princípio é aplicado às profecias bíblicas, especialmente em Daniel, para calcular períodos proféticos. Assim, as 70 semanas, 490 dias, são entendidas como 490 anos. E a conclusão é, portanto, a partir de 455 a.C., ordem para reconstruir Jerusalém, período profético 483 anos, ou 69 semanas de anos, né? Cumprimento do 29º ano depois de Cristo, o ano em que Jesus iniciou o seu ministério publicamente, né? Essa contagem demonstra a precisão das profecias bíblicas e como elas apontam para Jesus como o Messias prometido. A soma dos 483 anos é, portanto, um cálculo baseado na profecia de Daniel, na história secular e no princípio bíblico de um dia por um ano. Bom, primeiro, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes I, né, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Isso aqui está em Neemias, capítulo 2, versículo 1. Bom, primeiro, o 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itumeia, ou Itureia, e de Traconides e Lisânias, tetrarcas de Abilene. Isso está no capítulo 3 de Lucas, versículo 1. Bom, está claro que, desde o princípio, o primeiro mártir da Bíblia, Abel, as criaturas fiéis, as promessas contidas nas Sagradas Escrituras, têm guardado a vinda do Messias na pessoa de um libertador, especialmente desde que Deus ofereceu a Davi uma promessa messiânica. Vamos continuar no próximo respeito.